Era uma vez uma princesa que, com apenas 7 anos, tornou-se rainha de Portugal, um país do outro lado do oceano que não conhecia. Seu nascimento foi no Brasil, onde teve sua infância vivida em dias longos e quentes entre os morros verdes e as praias de areia branca, segura pelo amor da sua adorada mãe, Leopoldina da Áustria, e de seu pai, o imperador Dom Pedro I. O destino iria reservar muitas surpresas e uma vida de encantamentos para a princesa brasileira, Dona Maria da Glória. Esta é a história de uma rainha que fez tudo pelo seu reino. Nasci Maria da Glória, Joana Carlota, Leopoldina da Cruz, Francisca Xavier de Paula, Isidora Micaela, Rafaela Gonzaga, Princesa da Beira e do Grão-Pará. A Dona Maria da Glória era a primeira filha, não foi um varão, o que para a mãe e para o pai provavelmente foi um primeiro embate, porque as mulheres nesta época, acima de tudo, não só tinham que ter filhos, como tinham que dar rapidamente um descendente macho à família. Mas depois Maria da Glória eu acho que tem uma relação muito próxima tanto com a mãe como o pai. Quando eu fiz investigação e fui lendo, achei sempre muito engraçada as descrições do pai com os filhos. Nós imaginamos, não é? Um rei, ou neste caso depois um imperador. Imaginamos há relatos dele no passo com os filhos às cavalitas. Outra ideia que eu também gosto muito é que ele, nas várias divisões do Paço de São Cristóvão, ele tinha brinquedos nas várias divisões da casa, de maneira que, quando as crianças queriam brincar, estivessem ali logo os brinquedos. Eu acho que Dona Maria cresceu muito próxima da mãe e do pai, e nesse sentido foi uma menina bastante mimada, no bom sentido. Depois há vários bebés que não nascem, e portanto ela é até durante mais tempo do que muitas vezes são, porque muitas vezes acontecem quase 9 meses depois de terem um irmão, e ela tem ali um espacinho de tempo de 2, 3 anos em que é a menina da mãe e do pai. Eu acho que isso a torna muito segura dela própria. Temos cartas da Dona Leopoldina a descrever como ela é grande, como é alta para a idade, mas como é muito esperta e muito despachada e muito destemida. E eu acho que isso é engraçado, porque nós às vezes olhamos para trás na história e achamos que os pais entregavam os filhos às criadas e não tinham opinião sobre eles. Mas Dona Leopoldina tem essa sorte, que vai escrevendo para a sua família de origem e nós vamos conhecendo mais sobre a infância desta princesa. E depois eu acho que crescer no Brasil, e eu como portuguesa que fui ao Rio de Janeiro à procura ser carioca, obviamente que tem que marcar. Eu acho que nós hoje sabemos cada vez mais sobre como a infância e a infância precoce marca as crianças. E portanto, mas às vezes caímos num erro. Imaginamos que ela marca desde que nós descobrimos que ela marca. Ou seja, Freud descobriu e então a partir de Freud as crianças foram todas marcadas. Mas não, o que ele descobriu faz parte da essência da natureza humana. Ou seja, quando olhamos para trás na história, podemos presumir com toda a honestidade que também marcou. E vamos vê-lo, vamos ver que isso acontece ao longo da vida de Dona Maria. Dona Maria vai ter sempre estas raízes de contacto com a natureza, desta vegetação exuberante que ela depois tenta recriar nos sítios onde ela vai viver, quando se pensa no desenho do Palácio da Pena, nos jardins do Palácio da Pena, e ela pede ao irmão que lhe mande vegetação e plantas vindas do Brasil. E portanto eu acho que se nós imaginarmos o Paço de São Cristóvão, os escravos, as danças, a música, o clima, temos que perceber que ela é aquilo que vai ser de facto uma rainha que vem para a Europa, mas que não nasceu nem cresceu na Europa. Ela foi o xodó, né, da Leopoldina, né? Eu acho que essa questão de ser a primeira filha e ser mulher, né?
tem uma frase da Leopoldina, que é uma das últimas cartas que ela escreve para Maria Luísa, em 26, que é quando está sendo acertado o casamento da Maria da Glória com o Dom Miguel. E ela tem uma frase dela muito forte, que ela fala que nós princesas somos como tais quais dados sorte ou azar, lançados à sorte e azar. Ela está se lembrando dela. E ela está preocupada com essa filha que vai casar com esse tio e vai para uma corte de uma avó que bate. Ela está preocupada porque a Carlota Joaquina batia nas filhas, então essa mesma Carlota ela está com medo que vá bater na filha dela, que eduque por batendo. Está preocupada com esse casamento, com esse tio meio deslocado. E eu acho que é o Zedler que fala que ela chega, então ela está voltando de andar a cavalo, a Leopoldina, e as pessoas estão, e aí logo entra informação, o batalhão do palácio para receber ela de volta, né? E aí ele consegue falar alguns instantes até que uma menininha loira de olhos claros aparece na balaustrada e quase se joga porque a mamãe chegou. Aí ele fala, eu tenho que ver ela larga ele, eu tenho que ver minha filha. E ela tinha muita coisa com o pai, porque a Maria Graham fala numa biografia que ela escreveu sobre o Dom Pedro I, ela fala sobre a experiência dela como preceptora no palácio. E aí é muito engraçado, é bem coisa de criança, sabe? Ela mesmo sabe, a Maria da Glória mesmo sabia quais eram as coisas que ela fazia errada, mas tipo, mas meu pai, é que falam que eu sou que nem meu pai, sabe? Assim, tipo, a culpa é porque eu sou filha dele, sabe? Mas era a Leopoldina, ela escreve várias cartas para os parentes na Alemanha, ela está sempre mandando miniatura da filha, ou depois dos outros filhos, quadros, para eles saberem como são essas crianças que estão nascendo aqui, né? Esses parentes que estão nascendo aqui. Eu acho que ela teve sempre uma relação de grande proximidade com os irmãos. Tem que ela chama uma irmã que depois vai vir também para a Europa, que é a Mana Chica, depois a Januária, depois os rapazes, o João, e depois finalmente o bebé Pedro, e portanto ela vai crescer nisto, de ver crescer a sua família, vir ser sempre a mais velha e a mais responsável pelos outros. Também perceber que a mãe vai encarando estas gravidezes com certeza de maneira diferente. A mãe, por um lado, estas gravidezes depois, quando o rei Dom Pedro, que era conhecido pelas suas, por ser mulherengo e nomeadamente pela sua relação com a Marquesa de Santos, a mãe vai viver estas gravidezes muitas vezes, sobretudo a do varão, que nunca mais aparece, como um triunfo sobre a amante, que também está a engravidar e também está a ter filhos do próprio imperador. E portanto tenho a certeza que isto tudo influencia, mas mais do que tudo influencia a morte, muito quando ela tem 7 anos, à volta de 7 anos, da mãe, que era com quem ela tinha uma relação muito, muito próxima. E isto, imaginar como é que isto marcou uma criança de 7 anos, de facto leva-nos a perceber porque é que ela depois é uma mãe que, mesmo em risco de perder a vida com mais um filho, ela persiste em ter filhos, apesar depois, mais tarde, dos conselhos até das amigas, nomeadamente da Rainha Vitória, para que ela tenha cuidado e não continue a engravidar. Ela vai engravidar e vai morrer novíssima de parto. E eu interpreto, claro que é uma interpretação pessoal, que por um lado ela nunca quer deixar de ser a mulher que tem uma ligação física ativa com o rei e que portanto não deixa espaço a entrarem outras mulheres na vida agora do marido dela, de Dom Fernando, como também de uma mulher que sabe que é nos filhos que encontra a satisfação. E isso eu acho que naquele tempo na Europa, quando nós olhamos transversalmente, e estamos a falar de um período da Europa em que há 3 mulheres
simultaneamente no poder. É um momento, eu acho que raro na história, porque a Rainha Vitória vai ser Rainha de Inglaterra, a Dona Maria era já e vai continuar a ser Rainha de Portugal, e temos uma Rainha de Espanha também mulher. E comparando o crescimento destas crianças e da relação que têm com as mães, ganha, a nossa Dona Maria ganha nos termos em que hoje achamos que uma mãe deve ser. Uma mãe próxima, uma mãe que não tem medo do contacto físico com os filhos, que pega ao colo, que dá raspanetes, mas que é uma mãe muito, muito próxima. Eu acho que a afetou porque acho que determina muito a forma como ela própria vai depois viver o casamento. Obviamente que nós não sabemos o quanto é que Dona Maria presenciou ou sentiu, porque de facto nós sabemos por nós próprios, podemos ser bastante resguardados destas coisas na infância, embora naquele passo de São Cristóvão não me parece que alguma coisa passasse despercebida a uma criança tão perspicaz como é a Dona Maria, e portanto tem que marcar. Mas depois também temos que perceber uma coisa, os filhos não julgam os pais como as pessoas de fora julgam os pais, e ela tem uma adoração pelo pai, e portanto provavelmente ela não faz o mesmo julgamento do pai que fazia a mãe, não é? Ela provavelmente encontra outras formas de sublimar aquilo que aconteceu e de viver de outra maneira. Aqui no Brasil, a própria República acabou com a imagem do Império, procura fazer uma imagem de que eram abusivos, que comiam com a mão, que isso, que aquilo, e que não é verdade, né? A gente vê constantemente interpretações brasileiras dessa forma, nessa linha. Quando eu fui para os Açores, lá em Portugal, me falaram, vocês têm um personagem extraordinário no Brasil. Eu falei, no Brasil, eu pensando nos modernos, né? Nos atuais e tal. O pessoal me olhou e falou, não, vocês têm Dom Pedro I. Eu falei, Dom Pedro I, a gente lá no Brasil destrói a imagem do Dom Pedro, porque era mulherengo, porque era isso, porque era aquilo, porque acabou abdicando, porque não sei o quê. E eu depois fiquei, a partir de conhecimento de toda a história dele e como ele se comportou e tudo mais, de fato ele foi um homem extraordinário. É lógico que ele tinha 22 anos, 24 anos, era imperador do Império Português, ou seja, Brasil, África e Portugal, né? Então, o que faz um rapaz de 22, 24 anos? Quer ir na balada, quer ir no bar, quer ir na festa, não é? Daquela época, daquela proporção. Então, tem esse aspecto de Dom Pedro, realmente, mas ninguém fala das grandes qualidades. Ele criou a primeira Constituição no Brasil e a primeira Constituição em Portugal. Quer dizer, Constituição que é um conjunto de leis que vai normatizar a gestão de governo, seja da República ou do Império, etc. E os impérios até então eram impérios absolutistas, todos os reis eram absolutos. Eles decidiam o que eles queriam, do jeito que eles queriam, invadiam outro país, tomava tudo do outro, e isso era, você vê, Napoleão é o exemplo maior desse aspecto. Dom Pedro, ao contrário, ele conciliava para que não houvesse derramamento de sangue, para que o Brasil não fosse dividido em pedaços, digamos assim, porque os espanhóis, por exemplo, que se revoltaram e que permitiram a federalização da América Espanhola, deu uma divisão em não sei quantos países aí. O Brasil não permitiu a federalização e por isso os brasileiros daquela época e os portugueses que estavam na administração ficavam revoltados porque cada um queria a federalização, dividir em pedaços e cada um ter autonomia nesses pedaços. Isso certamente iria dividir o território brasileiro, né? Então, nessa resistência de Dom Pedro a não permitir que isso acontecesse, ele criou muitos inimigos, mas ele manteve a autonomia do território nacional. Dom Pedro dá o grito do Ipiranga, não é? E o Brasil torna-se independente de Portugal e ele torna-se imperador. Tem um irmão, mas por outro lado está em Portugal, está o pai dele. Quando o pai morre, a sucessão do trono
opõe-se e, portanto, Dom Pedro poderia ficar imperador do Brasil e de Portugal, mas na realidade ele abdica a favor da sua filha Dona Maria, que nessa altura tem 7 anos. Portanto, ela cresce também com este peso, privilégio de ser uma rainha menina, não é? E neste momento fica em Portugal, está a mãe dele e um irmão, Dom Miguel. E Dom Miguel, que está em Portugal, obviamente está próximo do poder e chega-se ali a um compromisso negocial de que casará com a sobrinha e assim encontra-se ali uma solução para a questão. Provavelmente Dom Pedro achava que Dona Maria era uma mulher e, portanto, ficava muito bem entregue ao irmão, e mostra a generosidade que Dom Pedro tinha no meio daquela euforia, às vezes, e de precipitação. Ele, no fundo, entrega ao irmão e à filha. Simplesmente, e nesse sentido, Dona Maria é enviada supostamente para a corte do avô materno, onde seria ainda educada, e depois viria para Portugal, onde assumiria o trono, à guarda, de certa maneira, do seu tio. E portanto, esta menina embarca numa viagem que demora muito tempo, mas até se imaginou que o barco se teria perdido. Mas quando toca a Gibraltar, quando o barco toca a Gibraltar para abastecer, é informado, o Marquês de Barbacena é informado que o Dom Miguel proclamou-se rei e, portanto, fez tábua rasa do compromisso com o irmão, e ainda por cima um rei absolutista e não um rei de carta como era o imperador Dom Pedro. E neste momento pergunta-se o que é que se vai fazer a esta princesa. Vai-se devolvê-la ao Brasil? Que ordens? Dom Pedro ordena que ela fique. O Duque de Palmela, que não era duque ainda, mas pronto, chega, o embaixador português, que é liberal, levam-na para Londres. E ela então fica quase 1 ano e picos em Londres, onde eles estão a tentar perceber se há condições para vir para Portugal ou se vai ter que regressar ao Brasil. Depois nós podemos ir encontrando nas linhas dos seus diários alguma informação. Nós temos alguns dados que nos informam que, por exemplo, o rei de Inglaterra do momento, que era um tio da Rainha Vitória, recebe Dona Maria como rainha e manda inclusive pintar o retrato da pequenina rainha. E deve o encher de alguma ternura aquela menina de olhos verdes e caracóis loiros e que falaria um francês atabalhoado, provavelmente com um sotaque provavelmente carioca, e toma debaixo da asa, como em inglês se diz, under her wing, e vai tomando conta dela. Entretanto, esta outra menina, que tem exatamente a mesma idade, eles têm 3 meses de diferença de idades, está a crescer num palácio em que a mãe, uma mãe muito possessiva, de origem alemã, Saxe-Coburgo, a mãe a está a educar na esperança de que não haja descendentes, nem de mais nenhum descendente para o trono, e que esta menina, Vitória neste caso, venha a ser rainha. E portanto nós sabemos que elas se encontraram, e sabemos que depois a Rainha Vitória no diário conta como é que se foram despedir dela, despedir da Dona Maria, quando Dona Maria, Dom Pedro decidiu que afinal não havia nada para ela na Europa. Entretanto, Dom Pedro também tinha decidido voltar a casar e manda vir a nova mulher e a filha de regresso para o Brasil. E depois, se calhar, a história teria ficado mais ou menos por aqui, não fora o facto de mais tarde Dona Maria e a Rainha Vitória casarem com primos direitos.
e, portanto, Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha e o Príncipe Alberto de Inglaterra são primos direitos. E a Rainha Vitória conheceu, inclusivamente, Dom Fernando. E a partir daqui vai haver uma correspondência que se vai manter até à hora da morte, literalmente até à hora da morte, entre a Rainha Vitória e Dona Maria. O que é uma fonte extraordinária de prazer para quem lê aquelas cartas, mas também de uma informação riquíssima sobre tudo o que vai acontecer na vida de uma e na vida de outra. Ainda bem que é uma menina, porque temia que fosse mais um Pedro, e suportaria mal ver meu pai babando com o filho varão, afeiçoando-se a ele e esquecendo o nosso Pedrinho. E quem sabe metendo na cabeça que era ele o futuro rei de Portugal. Sabe como os pais são com os rapazes e como o povo prefere sempre um rei a uma rainha. Quando tiver filhos, quero que todos sejam rapazes. Assim, o meu marido ficará satisfeito comigo e com o bebê, e o povo português terá um herdeiro varão. Se uma rainha for mãe de muitos filhos homens, julgo que lhe perdoam por ser mulher. Maria. As causas vistas de uma forma relativamente simplista, porque provavelmente depois o lado miguelista dirá uma coisa e o lado liberal terá outro ponto de vista, e eu acho que ainda hoje em dia em Portugal há aqui uma cisão forte entre as pessoas que, pelo menos as que têm ligações à monarquia antiga, que continuarão hoje a ser miguelistas ou liberais. Mas a causa, basicamente, é porque Dom Pedro vê esgotada a sua... do ponto de vista dele, a sua ação política, o seu trono no Brasil é posto em causa. Ele, num gesto impulsivo, abdica em favor do seu filho, parte do Brasil e decide, não, eu vou empenhar a minha vida na conquista do trono para a minha filha, que o merece. Pai, o que aconteceu? Vamos embora, minha filha. Embora? Por quê? Pra onde, papai? Não quero o imperador nascido em Portugal, mesmo quando ele passou 23 anos no Brasil e lhe dedicou a vida. Então, se não querem, abdico no seu irmão Pedro, que é nascido e criado nesta terra. Vou-me embora. Papai não pode fazer isso. Não pode abdicar. Ai, posso e já o fiz. Prefiro sair com honra a ser enxovalhado. A que me chamem de nomes e me insultem. Eu não vou chamar os soldados. Eu sou monarca constitucional. Ofereceram-me a coroa do Brasil. Aceitei-a e honrei-a. Não me querem? Vou-me embora. E nós, papai? Nós vamos com o senhor? Maria, você não entendeu o que o seu pai disse? Seu pai quer partir. Meu Pedrinho fica sem mãe de novo. Papai, eu não fico. É claro que não fica, filho. Então, se toda essa confusão é por achar que dou mais atenção a Portugal do que ao Brasil, o que ficava a fazer a rainha de Portugal no Rio de Janeiro? Os manos. Não pode deixar aqui os manos. Não com toda essa gente na rua que pode lhes fazer mal. Sem o papai pra proteger. Dona Amélia e a mamãe enterrada na ajuda. Estou aqui, Maria. Um decreto que nomeia José Bonifácio, tutor dos meus 4 filhos e tutor daquele que é, a partir de amanhã, o imperador do Brasil. Mas quando partimos? Quando vamos? Agora mesmo.
Não suportaria despedir-me dos meus filhos acordados. Ou dizer-lhe adeus enquanto dormem. Papai não pode fazer isso. Não pode ir embora sem se despedir. Eu não posso ir embora sem dizer adeus aos... Maria, porte-se como uma rainha que é. Uma rainha que em breve irá sentar-se ao trono. Isso lhe garante o seu pai. Porque hoje eu deixo a coroa do Brasil para o seu irmão Pedro. E volto para a Europa lutar por aquela que lhe pertence a si e que o assassino do meu irmão lhe roubou. E, portanto, Dom Miguel, entretanto, obviamente vai lutar para preservar, para se preservar no poder. E é esta luta entre liberais e miguelistas que vai ser uma guerra civil com grandes custos. Eu acho que os custos vão-se pagar em Portugal até muito, muito tarde, pela desorganização enorme do país, porque as guerras civis durou muito tempo, mesmo depois do trono conquistado, de Dom Pedro entrar em Lisboa e de conquistar para os liberais e Dom Miguel sair do país. A partir daí, Dona Maria tem condições de vir para Portugal e tem à volta de 14 anos, mas na realidade, estas estruturas todas abanadas vão demorar ainda muito, muito tempo. E o reinado de Dona Maria II é um reinado conturbadíssimo a nível político, com partidos que se fazem e desfazem, se lutam e que mudam de fações, com os primeiros ministros que são leais à rainha, mas depois já não são. Eu acho que vai ter marcas muito profundas. E Dona Maria vai, obviamente, sofrer com a herança de um reino dividido e dilapidado. Estudando as tropas de Dom Miguel, Dom Pedro percebe que ele poderia fazer alguns enfrentamentos com grupos em separado, mas já mais perto de Lisboa, assim. Então ele consegue organizar isso. O general que comandava as tropas dele era o Sartórios, né? E ele, numa dessas coisas, ele combatem, derrubam esse grupo militar de Dom Miguel e atravessam e tomam posse de Lisboa, né? E ali começa a mudança do reinado, quer dizer, ele tinha que convencer as pessoas a acreditarem nele, que ele estava pegando a coroa para a filha e não para ele. Os miguelistas tinham que se entregar, então eles começaram a prometer prêmios para os soldados de Dom Miguel para que trouxessem as armas, os cavalos e a presença deles passarem para o lado de cá. Então ele foi usando de várias técnicas que, aliás, merece ser bem estudado uma determinada época, essa questão do, vamos dizer, marketing de Dom Pedro I, né? Então, enfim, ele conseguiu a vitória por essas questões, por causa da cabeça dele, que ele tinha um exército tão pequeno. Aí ele foi tendo agregados que foram se juntando a ele também. Eu falei para você do batalhão dos acadêmicos, porque todos esses grupos chamavam-se batalhões, não é? E o batalhão dos acadêmicos eram professores de Coimbra que apoiavam Dom Pedro pelo sentido de liberalismo que ele trazia com ele, não é? De fazer uma coisa mais moderna, mais aberta, mais livre, ao contrário do Dom Miguel, que era absolutista, que era persecutório, que era uma pessoa que estava sempre criando problemas, né? Bem, aí ele tomou posse, aí ele fizeram um acordo de rendição do Dom Miguel e do primo Dom Carlos, que era o espanhol, primo irmão, mas do lado espanhol, e que se renderam, não é? E depois, dentro do acordo que chama-se de Évora-Monte, porque foi na cidade de Évora, né? Eles fazem um acordo de que ele seria expulso, nunca mais poderiam voltar a Portugal, mas não tira o dinheiro, as propriedades e as coisas de Dom Miguel. Isso contrariou bastante os portugueses que já estavam lá em Portugal e que alguns miguelistas e outros não miguelistas que queriam que arrasasse com Dom Miguel, não é? Mas Dom Pedro foi nobre nesse momento, ele foi correto. E aí ele toma posse, então, e a filha dele passa a ser a rainha, porque desde a hora que ela foi 24 até 31, ela já estava na maioridade, não é? Então ela passa a ser rainha. Dom Pedro fica muito doente por causa esse cerco do Porto, as carências que ele passou, a guerra e etc. E vem a falecer com 36 anos no Palácio de Queluz, no mesmo quarto onde nasceu.
né? Essa é uma curiosidade, todo mundo repete, mas é muito emocionante quando você vai a Queluz e vê aquele quarto onde ele nasceu e onde ele morreu, e tem toda essa história, uma pessoa com 36 anos fez tudo isso, né? É extraordinário. O que acontece é que Dona Maria vai encontrando um ao outro primeiro-ministro que vai conseguindo fazer alguma coisa, mas eu diria que provavelmente só com a ditadura, no fundo, de Costa Cabral, que é um primeiro-ministro que ela gosta muito, mas que é obviamente um ditador, só a partir daí é que de facto, e a Dona Maria tem o cognome da educadora, porque o ensino público, a escola primária pública mais acessível e mais alargada ao conjunto da população portuguesa e muitas outras coisas vão-se conseguindo conquistar. Mas eu diria que o equilíbrio, Dona Maria morreu muito nova também, e eu diria que a única coisa que de facto mudou com ela foi que, apesar de tudo, havia uma figura de referência. Havia alguém que estava no poder, que era a rainha, que não tinha o seu lugar ameaçado nesse sentido, embora houvesse muitas vezes medo de que fosse preciso, houvesse uma revolução e fosse preciso ela fugir. A armada inglesa manteve-se no Rio Tejo muito tempo para a levar em caso de revolta, e entre todas as revoltas e pequenas revoltas, mas eu diria que talvez seja só essa ideia simbólica de que de facto o trono estava ocupado. Teriam tido ainda uma vida em Portugal até a Maria da Glória se tornar rainha, maior de idade, etc. Dom Pedro teria assumido a regência e ela teria sido praticamente consorte do regente. E isso foi ceifado realmente. Então ela enviuvou com 22 anos e em seguida a Maria da Glória casou com o irmão dela, com Augusto, que já se conheciam desde o navio e tinha sido uma proposta de continuidade dessas reformas liberais e tudo isso. Então Augusto casou com a Maria da Glória, chegou em janeiro de 1835 em Portugal e em março ele morreu. Se suspeitou até que ele tivesse sido envenenado, teve toda uma questão, mas provavelmente não, ele realmente tinha a saúde muito frágil. Todos os irmãos da Amélia, praticamente fora ela e a irmã mais velha, rainha da Suécia, morreram relativamente cedo. E ele faleceu, e a Maria da Glória e ela foram um pouco que afastadas por intrigas da corte, e porque a Maria da Glória tinha que imediatamente casar e ter filhos, então a Amélia saiu do palácio, teve que sair do palácio, as duas foram afastadas, tinha muita gente querendo exercer influência sobre a Maria da Glória nesse momento. Morreu meu marido. Eu não posso fazer mais do que aceitar a vontade de Deus. Mas aqui mando eu. E estão cortados todos os laços que aprendi o amor. Eu não quero nunca mais ter você na minha vista. Esse segundo sonho também se desfez, porque se o irmão dela tivesse sido o próximo rei de Portugal, ela também teria ficado ao lado do poder de uma certa forma. Ela seria madrasta da rainha, irmã do rei. Isso também não se concretizou, porque o irmão querido também morreu, né? Por quem ela fez todo o sacrifício de casar com o imperador para que ele tivesse um título, etc. Isso também não se concretizou. E aí, ela e a Maria da Glória, a partir da morte do Augusto, tiveram um estremecimento de relações, porque a Maria da Glória tinha que se casar de novo. Tinha muitas pessoas na corte que queriam exercer uma influência sobre a futura rainha, sobre a rainha, enfim, ela já era rainha nesse momento. Então, a Amélia foi afastada por muitas intrigas mesmo da corte, a gente vê nas cartas da época. Ela foi inclusive expulsa do palácio onde ela vivia junto com a Maria da Glória, e elas ficaram afastadas durante um período que a Amélia ficou muito sentida, a gente vê nas cartas para o secretário dela, ela ficou muito chateada. E quando a Maria da Glória casou de novo com Dom Fernando, que era um príncipe alemão, praticamente da idade da Amélia, eles ficaram muito amigos, e foi Dom Fernando que reaproximou as duas. Aí a gente percebe que ela foi convidada para ser madrinha do primeiro filho da Maria da Glória, ela deu o berço que tinha sido da Maria Amélia para quem seria o futuro Dom Pedro V. Aí a Maria Amélia vivia no palácio brincando com o Dom Pedro V, que era bebê, ela era criança. Aí você vê que são retomadas essas relações afetivas e familiares que passaram por um período meio turbulento. E quando a Maria da Glória morre, por exemplo, quem tá na cabeceira dela é a Amélia. Quando ela fica doente, a Amélia que vai lá para cuidar dela. A primeira vez, aliás, quando ela é engravida, tem uma carta linda que ela escreve pro Brasil,
preocupadíssima quais doenças de infância Maria da Glória tinha tido, porque ela não tinha sido mãe dela desde o começo. Então ela precisava saber que doenças ela tinha tido, porque algumas doenças são perigosas durante a gravidez. Então ela tentando se informar no Brasil sobre a infância da Maria da Glória, uma preocupação muito materna, na verdade, assim, você vê que tinha um carinho grande entre as duas, mas teve um período difícil. Assim como o período do exílio deve ter sido difícil também. Elas tinham só 7 anos de diferença de idade. Dom Pedro tinha incumbido a Amélia de terminar de educar Maria da Glória. A Amélia tinha uma visão germânica de educação. Então, para ela, 10 graus, 15 graus não era frio. Não era motivo nenhum para Maria da Glória deixar de ir para o parque fazer exercícios, né? Os alemães têm essa coisa de exercícios, de ar livre, de uma vida saudável, que na corte portuguesa não existia. As pessoas tinham muito medo que as crianças se resfriassem, pegassem uma pneumonia e morressem. Então existia uma questão da Amélia mandando a Maria da Glória fazer exercícios e a Maria da Glória se revoltando que estava frio e que não ia sair da cama de jeito nenhum. Então tinha esse embate de madrasta e enteada, né? Que se a gente imaginar, uma tinha 12 e a outra tinha 19, também não devia ser muito fácil, né? A Maria da Glória meio gordinha, meio desajeitada, a Amélia muito bonita, devia ser difícil essa convivência. E depois teve esse momento também muito delicado, né, quando o Augusto morreu, elas foram afastadas, mas a gente vê que com o casamento com Dom Fernando, essas relações familiares se restabelecem. A relação com a Amélia é uma relação que, no fundo, Dona Maria acaba por afastá-la, a ela e à meia-irmã, do seu convívio diário. No entanto, nós sabemos que no momento da morte de Dona Maria, Dona Amélia, a madrasta, está ao lado dela. E a madrasta está ao lado dela e inclusive troca depois cartas com a rainha Dona Vitória com a descrição da morte da enteada. E por isso eu acho que é uma relação não muito pacífica, mas no fundo, nos momentos de dificuldade, acho que essa ligação fica. Partidos para casar teriam que ser necessariamente católicos, portanto limitava a escolha, mesmo quando nós pensamos, o rei Dom Fernando vai ser uma linha dos Saxo-Coburgos-Gotas católica, porque os outros vão ser protestantes. E depois dizem que a rainha mandou os embaixadores de novo. Terá tido um desgosto, mas basicamente o objetivo era arranjar mesmo marido. E aqui aparece Dom Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, um lado católico nós não lhe podemos chamar alemão porque nesta altura não havia, a Alemanha como um país é uma coisa muito mais recente, ele tem uma mãe húngara, pronto, tem ali muitas ligações, mas não se consegue perceber muito bem porquê, mas a recepção dos portugueses a Dom Fernando não foi tão calorosa como tinha sido a Dom Augusto. E começa a haver ali logo uma luta, porque se ele poderia ser o chefe das Forças Armadas, mas Dona Maria mostrou, como sempre se mostrou, extremamente leal e extremamente capaz de bater o pé. Mas este casamento para ela, eu acho que foi um casamento muito feliz e muito realizado. E nós em Portugal temos que agradecer muito, porque Dom Fernando foi de facto Portugal, eu não tinha muita consciência disso, mas por exemplo Lisboa, muito poucos monumentos tinham sido recuperados depois do terremoto e se calhar as pessoas não sabem, mas por exemplo Dom Fernando compra o Castelo dos Mouros, Dom Fernando compra o Mosteiro da Pena, onde vai fazer o Palácio da Pena, Dom Fernando com o seu dinheiro recupera o Mosteiro da Batalha, do seu dinheiro, da sua fortuna pessoal, a Torre de Belém, os Jerónimos. Portanto, este é um homem que está ao lado da sua rainha, mas ao mesmo tempo eu acho que é um homem que tem os seus interesses próprios, ou seja, não compete com ela diretamente naquilo que ela de facto gostava. Ela é uma mulher de poder. Eu acho que ela gosta de governar, eu acho que ela gosta da política, ela gosta da intriga de corredores, ela gosta de tudo isto. E Dom Fernando não tentou, acho eu, competir com ela nessa área. Foi um consultor, foi um conselheiro, foi sempre alguém próximo, foi alguém com muito bom senso, parece, porque ela nem sempre tem muito bom senso, mas
não competiu com ela, ou seja, deixou-a brilhar. Eu acho que isso fica bem a qualquer homem. E então, a surpresa é boa ou má? A melhor possível. Eu espero que eu não tenha sido nenhuma desilusão. Ora bem, com todas as descrições que Vitória fez de si, eu ia dizer que talvez minha querida prima tenha exagerado um pouco. Mas parece-me que não. Parece. Diz bem, acho melhor esperarmos para ver pelo menos mais um bocadinho. Certo, mais um bocadinho será. Bom, embora já sejamos casados para o bem e para o mal, mas sim esperaremos até amanhã, quando nos voltaremos a jurar um ao outro na sede de Lisboa. Mas aviso, depois disso não há retorno. Eu não deserto nada, não quero. Ana Maria, é tudo o que eu imaginei. A ideia inicial era transformar o antigo mosteiro, que já cá existia desde 1503, para residência privada do Dom Fernando II. Acontece que Dom Fernando II era casado com Dona Maria II e, nesse sentido, quando ele viesse com a família para passar temporadas na Pena, ele traria a sua família, ou seja, a sua mulher, a Rainha de Portugal. Julgamos que é por esse motivo que há a necessidade de criar uma ala nova no Palácio com salas de aparato para que a Rainha de Portugal tivesse quartos de dormir e de estar contíguos, ao mesmo tempo que também teria um local para fazer as suas audiências. E nos projetos originais deste palácio, que nós guardamos ainda no nosso arquivo, realmente esta parte nova, esta ala nova que estamos aqui a ver em pano de fundo, tinha uma configuração diferente da atual. Estava previsto que Dom Fernando e Dona Maria tivessem aquilo que nós chamamos aposentos, portanto, quartos de dormir, de vestir e de estar, na Torre Real, era assim que se chamava, e que, na sequência desses quartos, este volume central, aqui coberto a azulejos, fosse a chamada sala de audiência, que é assim que está descrito nas plantas. Ou seja, é a presença de Dona Maria II que justifica realmente esta nova construção, esta ampliação, que se calhar, se não fosse a posição dela como Rainha de Portugal, não teria existido em relação ao mosteiro original. Portanto, o Dom Fernando comprou o mosteiro em 1838, inicia de imediato a remodelação do antigo mosteiro. A ampliação do Palácio Novo começou no início dos anos 40 e nós sabemos, quer pelos registros, quer pelas fotografias da época, que estas duas torres, com a janela central que está agora em remodelação, daí o seu aspecto, já estavam construídas em 1845, 47 por aí, mas que nos anos 50 só a parte inferior da torre e do volume central da sala de audiências estavam começadas. Ou seja, quando a Dona Maria II morre em 1853, aquilo que nós vemos que seria a sala de audiências e a torre de habitação ainda não estavam sequer para além das fundações. Portanto, quando esta parte do palácio é completada, ela já tinha morrido e o Dom Fernando altera o projeto original e constrói a grande sala de bilhar, que é aquilo que nós chamamos hoje em dia o Salão Nobre. Ou seja, a morte precoce da rainha faz com que o destino para que estas salas e alas do Palácio Novo estavam destinadas acabem por não sequer ser construídas. E também essa fase muito importante, que é a fase da reforma cultural. Então, eles cuidaram da parte o ajuste administrativo, a parte das finanças, porque daí também tinha um ministro que só ia obter dinheiro de outras coisas, diminuir os custos da máquina de governo. A gente parece estar repetindo o que acontece hoje, mas é interessante que os processos são muito parecidos mesmo, né? E houve também uma coisa interessante nessa época, eu que sou preservacionista e arquiteta, teve um dos ministros que se preocupou em dar um formato, fazer uma lei de preservação de patrimônio. Por quê? Porque, como eu falei, como foram desativadas essas instituições religiosas, foram vendidas para particulares ou para instituições e cada um começou a remodelar aquilo a seu gosto.
acabando, vamos dizer, com a qualidade da preservação arquitetônica e histórica do momento em que elas foram construídas. Então, ele também tomou esse cuidado. Então, você vê que é um upgrade assim, de organização do Estado da Rainha Maria da Glória II, né? Relativo à Dona Maria II, encontra-se sobretudo no Palácio das Necessidades. O Palácio das Necessidades era um dos palácios reais de Lisboa, era onde Dom Fernando habitava com Dona Maria II e é onde também eles fazem um grande investimento de decoração de interiores. Curiosamente, de uma maneira muito diferente da Pena. Enquanto que a Pena tem esta referência aos castelos românticos, todas estas estruturas de merlões com ameias, caminhos da ronda, pontes levadiças, portanto muito na ligação àquilo que se fazia na Alemanha nestes primeiros anos do século XIX, o Palácio das Necessidades é remodelado muito a imitar os palácios que o Dom Fernando conhecia da sua Viena natal, Viena que era também cidade natal da mãe de Dona Maria II, a Imperatriz Maria Leopoldina, filha do último imperador do Sacro Império Romano-Germânico. Portanto, eles investem nas necessidades bastante, num estilo muito mais clássico, muito mais imperial, e que é aí sim onde ambos, Dona Maria sobretudo, têm, digamos, as suas funções como Rainha de Portugal. Consigo deixar de me lembrar com um sorriso das cartas, que é a primeira vez que Dona Maria, já tinham muitos filhos, primeira vez que Dona Maria e Dom Fernando se separam. Separam-se por umas noites em que ele vai à vida dele e ela fica, e ela escreve-lhe quase todas as noites, e eu acho muito engraçado uma carta em que ela refere: Dom Fernando, por favor, não cantes em frente dos teus soldados, o que eu acho que é muito engraçado, porque mostra este lado em que ela, sim senhora, para ela esta cultura toda deve ter sido interessante, mas na realidade para ela talvez a diferença entre o pai, entre o Dom Pedro pronto a pegar em armas e a sair a cavalo e enfrentar os confrontos todos de cara, e o Dom Fernando mais diplomático e mais sóbrio, ela se calhar teve ali uns momentos de hesitação e não se importaria nada que Dom Fernando se calhar fosse um bocadinho, aos olhos dela, imagino eu, seria mais másculo neste sentido, mais guerreiro. Ela tem muitos filhos, morre no parto do 11º filho, mas depois mais tarde alguns acho que são três, que são 2 nado mortos e o terceiro com quem ela morre também é nado morto. Mas ela persiste em ser mãe, ela é mesmo uma mãe de vocação. Tanto que há uma carta que eu acho muito engraçada, em que a Rainha Vitória anuncia que vai casar com o Príncipe Alberto, e a Dona Maria dá-lhe imensos, manda-lhe os parabéns e diz-lhe: espero que Deus vos dê rapidamente muitos filhos. E a Rainha Dona Vitória escreve a dizer: mas eu não queria filhos para já, não me desejo uma coisa dessas. E a Rainha Dona Maria, aquilo faz-lhe uma confusão, ela é uma mulher natureza, não é? Aquela ideia de não ter filhos deve-lhe fazer imensa confusão. Então escreve a dizer: não, eu desejo-te filhos. E a outra diz: não, deixa-me lá viver um tempo com o Alberto sem filhos. E ela remata com esta frase que eu adoro: então desejo todas as felicidades possíveis a um casal que não tem filhos. Portanto, ela tem sempre a última palavra e de facto, pois a Rainha Vitória, coitada, eu acho que a Rainha Vitória vai ter filhos, e eu interpreto, isto é uma interpretação muito pessoal, mas é uma interpretação de que tem depressões pós-parto, o que nós hoje chamaríamos de depressão pós-parto. A seguir fica muito deprimida, sem energia, os partos para ela são um pavor, e a Dona Maria vai tendo filhos e pouco tempo depois, dias depois, está de pé, levantada e a tratar da sua vida, e portanto não tem muita paciência para o que ela imagina que são as fantasias psicológicas da Prima Vitória. O contato que essas famílias nobres tinham era basicamente por cartas. As pessoas trocavam muitas cartas o tempo todo, elas estavam em contato por cartas, era um contato meio virtual,
mas elas mantinham, mandava presente, mandava cartão, quando tinha um portador, levava alguma coisa, mandava mecha de cabelo, mandava retrato. Tinha um carinho muito grande que era alimentado por essa correspondência. Era muito difícil se deslocar. As estradas eram ruins, eram perigosas. Aliás, as pessoas viajavam muito mais pelos rios, né? As rotas fluviais eram muito mais seguras do que as estradas. Todo mundo falava francês. A imensa maioria da correspondência desse período era em francês. Porque senão como que a filha do Tsar ia poder casar com alguém na Alemanha, que ia poder se casar com alguém no Brasil, que ia casar com alguém na Inglaterra? Era francês. Os filhos mais velhos dela, ela vai ter logo um rapaz, portanto vai ter Dom Pedro, e depois a seguir um filho chamado Dom Luís. No futuro, este Dom Pedro vai ser rei, quando ela morre muito cedo, vai ser rei. É um príncipe muito preparado, foi preparado primeiro por um tutor alemão que tinha sido o tutor do próprio pai dele, portanto do próprio Dom Fernando, e a certa altura até há um grande na opinião pública e na opinião que tem medo que o príncipe fale alemão antes de falar português, e o preceptor acaba por ser afastado, mas Dona Maria mantém-se sempre muito leal ao preceptor, mas acaba por ter que ser afastado. E depois Dom Pedro vai fazer viagens, vai visitar a Inglaterra, vai ser posto um bocadinho sobre a alçada da Rainha Vitória e do Príncipe Alberto, e chegou a ser príncipe, chegou a casar, mas infelizmente morreu. E depois sucedeu-lhe o segundo filho, a quem a Dona Maria chamava Lipipi, chamavam Dom Luís, que é um outro temperamento diferente, era um rei mais artista como o pai, mas que depois vai ser rei. Destes filhos, muitos vão morrer de doenças, mas as filhas vão casar, 2 filhas vão casar fora de Portugal e pronto. Nós em Portugal temos uma história de muita desorganização, infelizmente muito dinheiro mal gasto, e depois nessa altura também o que Dom Pedro V sentia era, e esse foi um dos focos também dele, foi a fraca cultura e a pouca educação das pessoas. Aliás, eles também na altura também foram responsáveis pela criação também de escolas, portanto eles fizeram um trabalho também nessa linha da educação, e sendo que, pronto, e nós temos que falar isso, não é? Dom Pedro V teve uma educação extraordinária também com a mãe dele, não é? Que era uma pessoa, de facto, toda ela também muito voltada para a educação, e portanto eu acho que também por isso ele terá tido essa visão, essa lucidez de que para mudar teria que se fazer essa intervenção na educação, que é fundamental depois para que haja uma mudança efetiva, não é? Porque pode-se mudar a vários níveis, mas depois, se não houver uma geração que depois dê continuidade àquilo que se fez, é muito mais difícil, não é? E, portanto, eu acho que nessa altura, muitos historiadores que o dizem, não sou eu que o digo, é que ele, de facto, era um homem com muita visão, muito mal compreendido no seu tempo, não é? Porque, às vezes, a lucidez muitas vezes é vista como loucura, não é? Porque muitas vezes vem antes do seu tempo, não é? Mas tudo aquilo que ele escrevia era tudo de muita lucidez, e depois ele preconizava outra coisa, que era a aproximação com o povo. Portanto, uma das coisas que ele acabou naquela altura foi com o beijamão, não é? Porque para ele não lhe fazia sentido que aquilo fosse algo, as pessoas ajoelharem-se para lhe beijarem a mão. Portanto, e esta vontade de conhecer os problemas do país, de estar próximo, não é? Diz também que ele na altura fez uma caixa para recolher pedidos e queixas de que as pessoas quisessem. Portanto, todas as iniciativas que ele tomava são iniciativas que nós hoje olhamos para elas e pensamos, sim, faz todo o sentido, não é? E mesmo assim, ainda hoje muitas vezes a gente não consegue ainda bem levá-las a cabo. Mas ele, nesse aspecto, era uma pessoa com uma visão extraordinária. Pois, Dom Pedro V, de facto, ele era um homem muito especial, não é? Muito especial no sentido de... era muito reservado, portanto, ele era um filho diferente, não é? Era na altura, e
E nós que sabemos, não é? Que cada filho é um filho e cada um tem a sua maneira de ser. Mas mesmo ele com os irmãos, era uma pessoa fechada, portanto não se relacionava tanto com os irmãos, era assim uma pessoa um bocadinho diferente. E de facto, eu acho que se houve pessoa que conseguiu beber dessa educação da mãe e conseguiu perceber quais é que eram as suas vontades e o que é que ela queria, eu acho que foi exatamente este filho. Talvez por ser, lá está, por ser mais tranquilo, por ser mais... Ele devorava livros, por exemplo, gostava muito de ler, é aquilo que consta, não é? Portanto, terá sido o filho que possivelmente, porque não viveu aquela adolescência das namoradas e das caçadas e daquelas coisas todas, não era? Que era a juventude normal, talvez por isso ele... E esta é só a minha visão, não é? Talvez ele tenha tido a possibilidade de refletir mais sobre aquilo que a mãe desejava para Portugal. E de facto a educação fez toda a diferença. Pronto, no caso dele fez toda a diferença. A Quinta da Esperança foi uma casa construída em 1595, ou seja, ela tem quase mais que 400 anos de construção, construída em 5 pisos, ou seja, ela tem 5 andares e, como eles chamam aqui, 200 divisões, o que seria 200 cômodos, né? Que são salas, quartos nos andares superiores, salas para animais na parte de baixo, como as cavalariças, e a parte nobre da casa se localiza no primeiro andar, que era exatamente para que os animais aquecessem a casa no inverno. Como eles ficavam embaixo, o calor deles aquecia a parte superior. Ela foi uma casa construída em 1595, mas teve uma visitante muito nobre no final do século XIX, que foi a Dona Maria II, rainha de Portugal, que numa das suas passagens pelo Alentejo, que ela ia muito à cidade de Beja, que é a cidade vizinha aqui, do qual o filho foi nomeado duque, ela, passando por Cuba, que é o município onde está a casa, se hospedou na casa do conde, porque as viagens eram muito longas e eles viajavam com muita gente, e eles iam parando em casas de pessoas nobres para se hospedarem, porque não havia condições de fazer a viagem de uma vez só. Na verdade, pertencia a uma família muito rica, porque ela tinha uma casa agrícola. Ela era uma casa agrícola que fornecia trigo para Portugal todo. E por essa riqueza, a rainha resolveu se hospedar aqui e, em consequência dessa hospedagem, deu o título de Conde da Esperança ao proprietário da casa. Essa hospedagem se deu em 1843. Ela veio com os 2 filhos, quando ela já era rainha, casada com Dom Fernando. E, posteriormente, os 2 filhos também vieram e se hospedaram na casa, quando eles foram reis de Portugal. A casa preparou toda uma recepção, essas viagens eram avisadas com muito tempo de antecedência, então foram pintadas várias salas, arranjados vários quartos, para hospedar a rainha, para receber e hospedar a rainha. Tanto que essa sala que a gente se encontra, que é toda pintada, recebeu esse tratamento, tanto de pinturas, quanto de móveis, quanto de objetos, para receber a rainha nesse ano de 1843. Assim como foi feito um quarto especial, com uma cama em pau-brasil, que recebeu a rainha, quando da sua visita,
e voltou a receber os filhos quando esses se tornaram reis de Portugal. Cama esta que ainda se encontra na casa. Outra prova de que a rainha Dona Maria II esteve nessa casa é um painel de azulejos que se encontra no jardim da casa, da Viúva Lamego, que é uma famosa fábrica de azulejos em Portugal, que existe desde o começo do século XX, e em meados de 1940 fez uma reprodução da visita de Dona Maria II à casa. Então é mais uma prova da visita dela, além da cama, que se encontra lá até hoje, que prova que ela se hospedou nessa casa em 1843. E o mais interessante é que tanto os azulejos quanto a cama são conhecidos na vizinhança, porque várias pessoas da cidade, do município, vinham visitar a casa e viam os azulejos. A cama pouca gente teve acesso, mas quando da aquisição da casa, a gente não sabia dessa história. E foi uma grata surpresa quando a gente acabou descobrindo essa peculiaridade, né? Que faz da casa uma casa mais importante ainda, porque não era uma casa simplesmente comum, mas uma casa que hospedou uma rainha, que não é qualquer casa, né? Por causa disso, a gente, por todo esse histórico que a casa traz, nós decidimos transformá-la em uma casa-museu, para que não só os visitantes de Cuba, mas os visitantes de Portugal e, claro, até de outros países, conhecessem esse pedaço da história. Eu acho que a morte era inesperada do ponto de vista do povo. Do ponto de vista da Rainha Vitória, por exemplo, ela avisa carta sobre carta a Dona Maria que não volta a engravidar, porque nitidamente a Rainha Dona Maria tem uma diabetes, o que nós hoje sabemos. Ela ficou gordíssima, quando nós vemos aquelas imagens dela tão bonita aos 9 anos, com os seus olhos azuis, os seus caracóis, e vemos depois os retratos que a Rainha Vitória manda a Portugal um pintor para pintar como eles chamavam, as semelhanças, as likenesses das pessoas para as levar, e vemos uma rainha já disforme e que continua de uma forma compulsiva a comer e a comer doces. Há ali hoje em dia um distúrbio, classificaríamos de um distúrbio alimentar. Portanto ela de facto recusa-se a aceitar as limitações. A Dona Maria vai tentar estas gravidezes todas de uma forma um bocadinho, não sei se a palavra é muito dura, mas suicida de certa maneira. Portanto, quando ela morre, Dona Vitória está à espera que ela morra, ou tem muito, muito medo que ela morra. E provavelmente as pessoas próximas, a descrição, com certeza já viram a descrição do parto feito por uma das damas dela, é uma coisa de um sofrimento insuportável, e como ela consegue com uma força e um salve-se o bebê, salve-se a criança, e suportar aquele sofrimento completamente horrível, e que nós hoje pensamos que provavelmente os médicos que estavam, eles ainda mandam vir 2 médicos, Magalhães Coutinho e um outro médico, para tentar vir salvá-la, e nós hoje olhamos e pensamos que se calhar os médicos da corte eram antiquados mesmo em relação aos bons médicos que haveria aqui na altura. E portanto, nesse sentido, eu acho que provavelmente dentro da corte se sabia que era iminente, se ela continuasse a correr este risco, seria iminente que acontecesse alguma fatalidade. Caro Ernesto, a ti como chefe da nossa casa e como meu velho e fiel amigo, tenho de dizer também algumas palavras na hora em que o destino me sobreveio tão duramente. Tem pena de mim e chora comigo. Perdi ontem a magnífica, nobre e tão valente rainha. Após um parto prolongado e muito perigoso, o Senhor chamou-a junto de si. Pensei que não poderia sobreviver a este momento, porque ela era tudo para mim e tornou a minha vida serena e sorridente.
Viveu só para mim, a quem adorava e que também teria dado a vida por ela. Aqui jaz agora destroçado este belo passado que para mim nunca mais voltará. E no presente e futuro espera-me provavelmente apenas a triste seriedade. A santa paz idílica e serena está perdida. Quando se viveu juntos, como nós vivemos, e o mútuo respeito selou esta aliança, conhecendo os melhores lados da nossa alma, quando o cruel destino veio destruir esta união, tudo me parece ainda como um sonho. Nunca poderia ter imaginado que a excelente rainha deixaria este mundo antes de mim. E o facto dela ter falecido sem se despedir de mim e das pobres crianças torna-me duplamente infeliz. Em termos do país, eu acho que para o país foi um choque. Ela, Dona Maria, é uma rainha que se aproxima muito das pessoas, é uma rainha que desce ao passeio público, como se chamava. Ela vai ali para o pé do Rossio, quando começa a Avenida Liberdade, e ela senta-se cá fora, como se senta no Jardim da Estrela, a fazer crochê com os filhos à volta. Ou seja, é uma rainha que sai do palácio, é uma rainha que não é preciso ser membro da corte para a ver, é uma rainha que atravessa o país. É outra coisa que temos que dizer. Estes reis começam o comboio, começam as digressões, ao contrário de rainhas anteriores a elas, não muito para trás, mas talvez nas décadas anteriores, ela vai percorrer o país de norte a sul, e por isso as pessoas conhecem-na, e é uma figura de mãe, e é uma figura de... Portanto, eu acho que a empatia das pessoas com uma mãe que morre e deixa filhos pequenos é muito forte. E depois também é a insegurança do futuro, porque nós estamos a falar de um país que já, como falámos, teve tantas complicações, e agora de repente temos um rei que é uma criança. Um futuro rei que é uma criança, e temos um artista, temos um rei artista que vai ser regente por ele. Portanto, isto de certeza que marcou o sentir popular, e de facto o enterro de Dona Maria é um momento de grande emoção e comoção, inclusive trazendo cá pessoas dos outros representantes dos outros países, etc. Dom Fernando depois é regente, depois há esperança em Dom Pedro, mas quer dizer, estamos a falar de um país que não tem as suas instituições, embora mais, não tem as suas instituições tão sólidas que possam, por assim dizer, correr sem esta figura. É verdade que estamos numa monarquia constitucional, há eleições, há tudo isso, mas esta figura tutelar desapareceu, não é? A partir daí, eu penso, o que os brasileiros viram de uma mulher brasileira, nascida aqui, ir para Portugal e ser a rainha de Portugal, né? Então, eu acho que a Dona Maria da Glória, a Dona Maria II, ela passou uma imagem extraordinária, porque ela foi uma grande administradora, ela se preocupou com a cultura, tanto quanto o marido, foi uma pessoa que tinha muita consciência de governo e de Estado, e sofria uma influência positiva de Dom Pedro I e de seus ideais, porque Dom Pedro I foi um liberalista e foi o que fez a primeira Constituição de Portugal. Essa Constituição sofreu vários reveses por interesses políticos das cortes de lá, mas quando Dona Maria II assumiu, ele faz cumprir a Constituição, e ela então leva esse projeto adiante. Ela é auxiliada
vamos dizer assim, positivamente também pela mesma equipe que andava com Dom Pedro I, que já conheciam todas as questões de Portugal, os problemas, como buscar dinheiro, como fazer a militância através do exército, enfim, todas essas questões, eles vão trabalhar junto com a Dona Maria II. E realmente, quando você lê toda essa história, você vê que ela foi um modelo, né, de mulher, né, de rainha, e de uma pessoa que executou uma política liberal e positiva, né? A influência grande de Dom Pedro, mas depois a cabeça dela. Ela que era a pessoa que determinava, que lutou com as diferenças e que elaborou todos esses processos, teatros, Biblioteca Nacional, Academia de Belas Artes, etc. Eu acho que, em termos da ligação com o Brasil, nós depois percebemos que, tanto depois com a irmã dela, que também vem, a Mana Chica, que também vem do Brasil e que também casa com um príncipe francês, e nós percebemos que ela tem este prazer enorme em receber a Mana Chica e em manter. Ela mantém-se muito próxima sempre da história do Brasil, e inclusivamente, como há pouco dizia, vai trocando sempre cartas com o seu irmão, Dom Pedro, que é entretanto imperador, e mesmo quando há toda a ideia da construção dos jardins, tanto das necessidades como da pena, ela troca muita informação sobre isto e pede plantas, pede ao irmão que lhe envie plantas, etc. E plantas de plantar. E portanto eu acho que é essa a ligação. Em termos de arte, eu acho que ela está absolutamente ligada à obra extraordinária que Dom Fernando vai fazer. E portanto, mas eu diria que não era uma prioridade na vida dela. Temos o Teatro Dona Maria II em nome dela, e ela estará ligada. Nós consideramos a história da rainha Dona Maria II uma história muito importante, não só para Portugal, como para o Brasil, pois afinal ela foi a única rainha de Portugal nascida no Brasil, princesa do Brasil, e que ao se mudar para Portugal acabou sendo transformada em rainha, que faz uma ligação muito interessante entre Brasil e Portugal. O que é uma coincidência engraçada, pois afinal eu sou brasileiro e nós adquirimos uma casa portuguesa que tem a história e a presença de uma rainha que nasceu também no Brasil e se mudou para Portugal. Então é a história se repetindo mais uma vez. Eu acho fundamental. Eu, por acaso, eu sempre fui uma apaixonada por história, a que nós conhecemos e aquela que nós não conhecemos, porque nós também sabemos que a que está contada é uma parte da nossa história, não é? E, portanto, sempre que há descobertas novas, eu, por exemplo, gosto muito também de arqueologia, cada vez que há descobertas novas, que, no fundo, são pequeninas peças do puzzle que nos ajudam a perceber como é que chegámos até aqui. E essa reflexão do olhar para trás, eu acho que é fundamental, porque eu acho que nós, para olharmos para a frente, não é? Nós temos que primeiro compreender o que é que aconteceu, não é? Porque senão estamos sempre a cometer os mesmos erros. Porque nós, ser humano, sabemos que temos a história, somos uma história, nós, a humanidade, somos uma história de poder, somos uma história de conflitos. E acho que essa falta de reflexão, e hoje em dia é muito difícil haver espaço para essa reflexão, porque vivemos na era de tudo é muito rápido e as notícias estão constantemente a bombardear-nos a toda a hora, mas essa reflexão, esse olhar para trás e esse perceber o nosso trajeto, todos os erros que nós cometemos e porquê, é fundamental para que nós depois possamos olhar para a frente e o que é que nós queremos transformar. Eu costumo dizer que isso é fundamental até para nós, enquanto cada ser humano, não é? Deve pensar o que é que eu fiz até aqui, qual foi a minha história, com quem é que me relacionei e o que é que eu quero fazer com isto tudo que sou daqui para a frente. Muito mais nós, enquanto sociedade, enquanto civilização, temos mesmo que fazer esta reflexão.
E o que acontece é que muitas vezes a história é dada como os factos, não é simplesmente os factos e as datas e os nomes. E eu, porque também sou mãe e porque ando muito nas escolas, quando eu ouço um jovem dizer odeio história, é algo que me incomoda imenso. E quem diz história diz literatura, porque mesmo a literatura é muitas vezes dada ou pela via do saber quem é que foi o autor, com as datas em que nasceu e que morreu, e o que é que fez, e em que ismo é que se enquadrou, em que corrente literária, ou então é a análise do texto pela via gramatical e no fundo dissecação do texto, que também são coisas importantes, mas eu acho que falta nós agarrarmos estas personagens e estas vivências como de facto parte do filme da história da humanidade, não é? E para isso nós temos de criar empatia com a história, nós temos de criar empatia com as personagens, nós temos que querer compreender porque é que esta pessoa foi assim, porque é que ela fez isto, que circunstâncias é que a empurraram para isto. E depois daí fazermos o paralelo com aquilo que está hoje. Portanto, eu acho que a nossa história tem muito de ser contada de forma a cativar os jovens. E mesmo quem diz os jovens, diz os próprios adultos. Há uma ideia de nação, há uma ideia de relação com outro país, há uma ideia de independência, há uma ideia de um destino para um território. E, portanto, eu acho que Dom Pedro é uma personagem extraordinária nesse sentido. E depois vemos em Dona Maria a mesma determinação. Ela, de facto, está disposta a tudo por um reino. Ela está disposta a dar, inclusivamente, a sua vida por isso. E portanto, nós temos às vezes uma ideia da monarquia ou dos reis como pessoas como ainda hoje, fazem viagens, ou são ricos, ou têm joias, ou têm tiaras, e não percebemos que a essência neste caso da monarquia era de serviço. Nós temos o poder para servir. Claro que cada um servirá melhor ou pior. Dona Maria terá feito imensos erros nas suas decisões políticas, mas a verdade é que ela se entregou a servir. E eu acho que isso é uma lição muito importante. E é uma lição muito importante de como, apesar de todos os momentos conturbados, ela conseguiu que Portugal se tornasse uma democracia, uma monarquia constitucional. Começa ali o princípio de uma monarquia constitucional contra uma monarquia absolutista que já não fazia sentido em mais lado nenhum e que já não existia. Portanto, ela, com todas as dificuldades, ela é portadora de uma boa nova. Eu acho, como portuguesa, para mim, agradeço que a monarquia tenha sido constitucional, que a democracia, as eleições com mais dificuldade ao princípio, que a força estivesse nos representantes do povo para poderem tomar decisões. Nós sabemos que não era a democracia que temos hoje, mas estão ali as sementes daquilo que foi, do que é hoje a nossa democracia. E, portanto, para o pessimismo, para vencermos o pessimismo quando olhamos, Portugal e o Brasil já enfrentaram dificuldades muito grandes e superaram-nas, e portanto é inspirador. E depois também é de gratidão. Eu acho que nós, quando olhamos para trás, nós tendemos a ser, se calhar mesmo, e não estou a dizer que é os mais novos, acho que a minha geração também, assim um bocadinho etnocêntricos, tudo começou connosco, só nós é que as ideias brilhantes só começaram agora, a ciência é agora que é, a medicina agora é que é, e nós se calhar temos que ser mais humildes, perceber que, como dizia o Carlos Fiolhais, que é um cientista, todos nos pomos aos ombros, cada geração que passa, nos pomos aos ombros do próximo para chegarmos mais alto e mais longe. E, portanto, nesse sentido, eu acho que a gratidão é um sentimento que nos torna mais tolerantes, mas também mais felizes, mais capazes de gozar o nosso bocadinho da vida que nos calhou, como qualquer coisa que herdamos, que honramos e que temos que melhorar para transmitir. O que eu acho que faz
ajuda um bocadinho a contar a nossa história de forma apaixonante, porque nós de facto temos uma história riquíssima, não é? Que nos ajuda tanto a perceber, a posicionar o bem e o mal, a história, os acontecimentos, o que é que nos marcou, porque é que estamos sempre ciclicamente a fazer isto. No caso de Portugal até, como é que nós chegámos até aqui, não é? Nós já fomos grandes, já fomos pequeninos, já tivemos tanto, já fomos tão pobres, já, não é? E todos estes movimentos cíclicos, nós temos que olhar para eles com muita reflexão, temos que pensar, não é? Sobre eles para que possamos realmente pensar a partir daí que Portugal é que nós queremos, no caso da história portuguesa, que Brasil é que nós queremos e que humanidade é que nós queremos, não é? Que terra é que nós queremos. E portanto, eu acho que o próprio ensino da história tem que ser diferente, tem que ser cativante e tem que haver espaço, que é fundamental, para a reflexão. Para que os jovens possam, a partir dos factos e a partir dos acontecimentos, possam refletir, fazer esse exercício fundamental de porque é que isto é importante, porque é que eu estou a estudar isto e o que é que isto me traz, não é? E o que é que eu daqui, que ações é que eu posso tirar depois para a minha vida e para a vida da minha comunidade. A rainha Dona Maria II viveu em um dos períodos mais conturbados da história de Portugal, tendo como pano de fundo as guerras entre liberais e absolutistas. Para nos contar a vida desta rainha, mulher, mãe dedicada e política de pulso forte e coragem inabalável, que durante 19 anos comandou os destinos de uma nação. Maria da Glória, a princesa brasileira que se tornou rainha de Portugal.